Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu ponto de encontro para descomplicar o mercado financeiro e transformar você em um investidor mais inteligente. Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração da nossa bolsa de valores, a B3, para entender um fenômeno que todo mundo que investe ou pensa em investir precisa conhecer. Sabe aquelas figurinhas carimbadas que sempre aparecem na rodinha de conversa sobre ações? Pois é, vamos falar sobre elas: Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Você já parou para pensar por que Peter 4, Vale 3 e BBAS3 estão quase sempre no topo do ranking das ações mais negociadas? O que faz esses três gigantes serem os queridinhos, ou pelo menos os mais movimentados? No pregão, não é coincidência. E a resposta para essa pergunta revela muito sobre a economia do nosso país e a estratégia de milhares de investidores, desde os tubarões até os sardinhas como nós. Então, se você quer entender a dinâmica por trás desses papéis, descobrir as oportunidades e os riscos que eles carregam, e claro, aprender como usar essa informação a seu favor, fica comigo até o final. A gente vai destrinchar tudo isso de um jeito fácil e direto. Preparados, então? Bora pro conteúdo. Para começar, vamos alinhar o conhecimento. Quando a gente fala em ações mais negociadas, estamos falando de volume financeiro. Imagina um grande mercado. As ações com maior volume são aquelas que mais trocaram de mãos, movimentando as maiores quantias de dinheiro em um determinado dia. E por que isso é tão importante? Um alto volume de negociação, ou liquidez, como a gente chama no jargão do mercado, é um sinal de que há muito interesse por aquele ativo. É como um show com ingressos esgotados e gente na porta querendo comprar. Isso significa que, se você possui uma dessas ações, é muito mais fácil e rápido vendo lá pelo preço justo de mercado quando precisar. Não corre o risco de ficar com o papel encalhado na mão. E para quem quer comprar, sempre tem alguém disposto a vender. Essa facilidade de entrar e sair da posição atrai muitos investidores, desde os que fazem operações de curto prazo ou os day traders, até os que pensam no longo prazo. Agora, vamos ao trio de ferro: Petrobras, Vale e Banco do Brasil. O que essas três empresas têm em comum? Primeiro, são gigantes em seus setores. A Petrobras Peter 4 é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo. A Vale 3 é uma líder global na produção de minério de ferro. E o Banco do Brasil BBAS3 é uma das instituições financeiras mais antigas e robustas do país. O tamanho e a relevância delas para a economia brasileira são imensos. Elas são o que chamamos de blue chips, as ações de primeira linha da nossa bolsa. Pensa comigo. A Petrobras influencia diretamente o preço dos combustíveis, a inflação e até a política energética do país. A Vale, com a exportação de minério de ferro, tem um impacto gigantesco na nossa balança comercial e no valor do dólar. E o Banco do Brasil, além de sua capilaridade enorme, é um termômetro do setor financeiro e um importante agente de crédito na economia. Qualquer notícia, boa ou ruim, sobre essas empresas reverbera por todo o mercado. É por isso que os olhos dos investidores estão sempre voltados para elas. Se o preço do petróleo sobe lá fora, todo mundo corre para ver como o Peter 4 vai reagir. Se a China, principal cliente da Vale, dá sinais de que vai comprar mais ou menos minério, vamos falar um pouco mais de cada uma, começando pela Petrobras. Peter 4 é talvez a ação mais popular
e também a mais polêmica da nossa bolsa. Por ser uma empresa de economia mista, com controle do governo, ela vive num cabo de guerra constante. De um lado, tem o potencial gigantesco de uma petroleira global, beneficiando-se da alta do petróleo e de novas descobertas, como o pré-sal. Isso atrai investidores que buscam crescimento e dividendos generosos, que a empresa tem distribuído nos últimos anos. Por outro lado, existe o risco estatal. A interferência política na gestão, especialmente na política de preços dos combustíveis, é um fantasma que sempre assombra o investidor. Lembra quando o governo segura os reajustes para controlar a inflação? Isso pode impactar negativamente o lucro da empresa e, consequentemente, o preço da ação. Essa dualidade, esse embate entre o potencial de mercado e o risco político é o que gera tanta volatilidade e, claro, um volume de negociação absurdo. Tem gente comprando na expectativa de alta do petróleo e gente vendendo com medo da intervenção do governo. Tudo ao mesmo tempo. Agora vamos para a gigante da mineração, a Vale. Vale 3 é a nossa porta de entrada para o mercado global de commodities. A sua principal engrenagem é a demanda da China por minério de ferro usado para produzir aço e construir. Bem, tudo: prédios, pontes, carros. Por isso, a ação da Vale é quase um reflexo da saúde da economia chinesa e global. Quando a China cresce forte, a demanda por minério aumenta. O preço sobe e a Vale lucra rios de dinheiro, distribuindo dividendos gordos e fazendo a alegria dos acionistas. Mas quando surgem dúvidas sobre a economia chinesa ou quando há uma crise imobiliária por lá, o efeito é o contrário. O preço do minério cai e a ação da Vale sofre. Além disso, a Vale também carrega seus próprios riscos, principalmente os ambientais e sociais, como vimos nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Esses eventos, além do custo humano irreparável, geram impactos financeiros e de imagem gigantescos, adicionando outra camada de complexidade e volatilidade à ação. Essa forte ligação com o cenário internacional e os riscos específicos do setor fazem de Vale 3 um papel extremamente negociado por investidores que tentam antecipar os ciclos econômicos globais. E fechando o nosso trio, temos o Banco do Brasil, o BBA3. Investir em grandes bancos costuma ser sinônimo de mais segurança e previsibilidade. Eles são o coração do sistema financeiro, lucram com juros, serviços, seguros, são negócios muito resilientes e o Banco do Brasil não é exceção. É um banco com uma história sólida, uma carteira de crédito robusta, principalmente no agronegócio, e uma presença nacional que nenhum outro banco privado tem. Assim como a Petrobras, o BIB também é uma estatal. Isso significa que ele também está sujeito ao risco político. Decisões do governo sobre linhas de crédito subsidiado ou mudanças na diretoria podem influenciar os resultados. No entanto, muitos investidores veem isso com outros olhos. Historicamente, o Banco do Brasil tem se mostrado uma máquina de gerar lucro e um excelente pagador de dividendos, muitas vezes negociando com um preço por ação mais barato em comparação com seus pares privados, justamente por causa dessa percepção de risco estatal. Esse desconto, combinado com a solidez do banco e os dividendos atrativos, cria uma combinação irresistível para muitos investidores, especialmente aqueles com foco em renda passiva. E essa busca constante por dividendos e a reavaliação do risco político mantém o BBA3 sempre entre os mais negociados. Então, o que a gente pode concluir
com tudo isso? A dominância de Petrobras, Vale e Banco do Brasil no ranking de negociações não é por acaso. Ela é um reflexo direto da estrutura da nossa economia e da bolsa. Temos uma economia muito baseada em commodities, petróleo e minério de ferro e um setor financeiro concentrado. E essas três empresas são as maiores representantes desses pilares. Para você, investidor, entender isso é fundamental. Saber que essas ações são muito líquidas é ótimo. Mas também é preciso entender que elas são muito sensíveis a fatores que muitas vezes estão fora do nosso controle, como o preço de uma commodity no mercado internacional ou uma decisão política em Brasília. Por isso, ter essas ações na carteira exige um acompanhamento mais de perto. A alta liquidez significa que você pode entrar e sair com facilidade, mas a volatilidade pode testar o coração do investidor mais calmo. Não é uma recomendação de compra ou venda, de forma alguma. O objetivo aqui é te dar as ferramentas para que você mesmo possa analisar. Se você busca crescimento e aguenta a montanha-russa, talvez Petrobras e Vale façam sentido. Se o seu foco é mais em dividendos e uma certa solidez, talvez o Banco do Brasil se encaixe melhor. O mais importante é não investir no escuro, só porque todo mundo está falando. Entenda o negócio, os riscos, e veja se aquilo se alinha com o seu perfil e seus objetivos de longo prazo. A diversificação também é a sua melhor amiga. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, por mais forte que a cesta pareça. Explore outros setores, outras empresas para proteger seu patrimônio. E aí, gostou dessa análise profunda sobre o trio de ferro da B3? Espero que tenha clareado as suas ideias e te ajudado a entender melhor a dinâmica do nosso mercado. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa do investidor. Se esse conteúdo agregou valor para você, já sabe, né? Deixa aquele like caprichado aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e amastralou para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde a gente vai continuar desvendando os segredos do mundo dos investimentos. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos!